Hello, Family Show, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando aqui agora na TV Barueri.live, nesse canal, nesse mesmo horário, 15 horas da tarde, um horário onde o sol ou ele está quase já se pondo ou ele está estralando, né? Nesse mês que a gente está agora, outubro, considerado o mês das crianças, e hoje, dia 12, o dia que é celebrado aí, um dia que a gente lembra das nossas crianças no Brasil, elas que têm sido tão achincalhadas, né, por uma geração, por um tempo tão desafiador. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem para dizer que Jesus ama as crianças, e ele fala assim: bem-vinda as criancinhas, deixai que elas venham a mim, porque delas é o reino de Deus. É isso que Jesus diz. Será que você tem uma criança interior dentro de você também? A Bíblia diz que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não pode entrar no reino de Deus. Porque quais são os atributos que uma criança tem que nós adultos precisamos resgatar dentro da gente, se eventualmente a gente estiver perdido? Eu creio que é a pureza, que é a integridade, que é a inocência de uma criança. E hoje existe uma luta muito grande, um enfrentamento muito grande, querendo roubar a infância das crianças, querendo deixar as crianças adultizadas. Existe algo muito forte querendo matar os bebês ainda dentro do ventre das mamães. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está enfrentando esse tempo em que o aborto está sendo legalizado até a 12ª semana da gestação. E é uma reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês, nesse Dia das Crianças, porque a Bíblia, ela condena o aborto. Deus condena o aborto. Somente Ele tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Por mais que existem casos e casos, e a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a vida pertence ao Criador. E quando uma nação, ela aprova leis que vão contra o Criador, ela incorre num erro tão grande e a conta vai chegar. Já está chegando. Que Deus possa livrar a nossa família, que Deus possa livrar aqueles que são fiéis, que Deus possa livrar a nossa nação, porque dias desafiadores são os que estamos vivendo nesse tempo. Mas agora a gente vai falar de coisa boa. O Family Show está com 2 convidados muito especiais. Eu vou apresentá-los para vocês logo mais. Fora o Dia das Crianças, a gente vai trazer um assunto que mexe com as pessoas, mexe com a estrutura, mexe com a autoestima, mexe com as vaidades, mexe com a peculiaridade, mexe com aquilo que está muitas vezes escondido e pode vir à tona. Isso mesmo, a gente vai falar sobre fofoca. E aí, você já foi vítima de fofoca alguma vez? Você consegue identificar fácil aquele que é fofoqueiro? Você acha que as pessoas, elas se entregam facilmente? O peixe morre pela boca? Como deve ser a postura das pessoas que se dizem cristãs no seu ambiente familiar, profissional, ministerial? Bom, esse e outros assuntos a gente vai falar aqui logo depois do break. Não sai daí, pega a sua xícara de café que eu volto. E hoje eu estou bem feliz porque acabei de conversar com um amigo meu que é dono de uma grife, de uma marca de café. E ele vai logo mais estar aqui com a gente. Quem sabe não vai se tornar um parceiro para você conhecer o café dele, que é muito bom. Então não sai daí, eu vou para um break e já volto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos
muitos outros programas. E eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Boa tarde, Anderson Franciscon, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Rafaela Ortiz. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui no Family Show, nessa tarde de quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. O ano já está quase acabando, né, minha gente? Anderson, você é pai, empresário, lida com muitas pessoas e está aqui hoje nos presenteando com a sua presença. Você também, Rafaela, que é engenheira, profissional do marketing digital, está aqui em Alphaville há pouco tempo e está também se enveredando por vários caminhos, sempre com propósito e com pessoas. Bom, hoje a gente está falando sobre um tema bem intrigante, vamos dizer assim. Eu acho que eu nunca trouxe esse tema aqui hoje. Mas tem um texto que eu estava até conversando com vocês, que está lá em Provérbios, capítulo 11, e versículo 13, que fala que o mexeriqueiro, ele espalha, e o confiável, ele guarda. Você já foi vítima de fofoca alguma vez, Rafaela? Muito. 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 E eu acredito exatamente nisso, que a pessoa que ela é alarmenta, ela vai espalhar, de fato, e ela não vai se preocupar com o estrago que ela pode causar, tanto na sociedade, por estar falando de fofoca, quanto na vida da pessoa que ela está espalhando esse ato, né? E eu acredito exatamente nisso, que a pessoa que ela acolhe, de fato, ela vai acobertar, de fato, ela vai olhar essa fofoca como um fato e resolver os problemas. Mas, sim, já fui vítima de fofoca, assim, principalmente na minha infância, que eu passei por alguns problemas mais difíceis, digamos assim, e cidade pequena adora fazer fofoca, né? Então, sim, já passei por fofoca. É interessante você falar assim, né? Cidade pequena adora fazer fofoca, porque parece que são realidades tão diferentes. Eu nasci numa cidade grande, sempre cresci numa cidade grande. Então, eu não consigo ter essa percepção que você tem. Mas vou te perguntar algo, Anderson. Você acha que a fofoca é algo cultural? É algo de uma pessoa de energia ruim. Não acredito que seja cultural, mas acredito que seja de pessoas que não tenham ali um bom entendimento ali do quanto elas podem prejudicar a vida do próximo com algo que elas estão
propagando, sem dúvida. Então, no seu ponto de vista, não tem fofoca boa, só tem fofoca ruim. Eu acho que fofoca é fofoca, já deveria ser considerado algo ruim desde do princípio da palavra, fofoca. A Bíblia ela usa esse termo como mexeriqueiro. Rafaela, as mulheres elas são mais propensas a falar mais. Você concorda com isso? Dizem que para cada uma palavra que um homem diz, a mulher ela fala quase 30 a mais. Tem até um percentual aí. Você acha que a fofoca é algo mais feminino do que masculino? Vou confessar pra ti que eu achava que era, tá? Mas eu trabalhei na indústria por muito tempo e eu vi que homem fofoca muito mais que mulher. Sério mesmo? Pelo menos foi o que eu percebi. Mas os motivos da fofoca do homem são diferentes do que os motivos da fofoca da mulher? Depende, porque eu entendo que fofoca ela é ruim. Pelo nome, né? A gente já fala que ela é ruim, mas o problema tá na intenção. Então, quando a gente tá fofocando, a gente tem uma intenção ruim. Tem diferença quando a gente simplesmente fala algo por falar e quando a gente fala algo com uma intenção negativa. Então, se eu for falar de homem e mulher, eu vejo que os dois fofocam. E eu não posso dizer que um fofoca mais e o outro fofoca menos, né? Mas em questão, se a gente for olhar em questão estatística, sim, a mulher fofocaria mais, né? Porque ela fala, o vestido daquela moça ali da frente, olha o sapato dela. A mulher fala algo mais nesse sentido. Mas os homens também fofocam, então não dá pra gente falar muito que é só a mulher. Interessante. E você, Anderson, o que você pensa sobre isso? Eu como convivo, né, meu ambiente de trabalho, ele tem muito mais homens do que mulheres. Sim. Então, essa conta, ela tá ao contrário, porque os homens estão fofocando muito mais, porque eu tô convivendo muito menos com as mulheres. Mas os assuntos são diferentes. Eu penso que a mulher, ela fofoca mais por despeito, por ciúme. Às vezes ela deixa... na verdade, ela se sente um pouco incomodada quando ela... não são todas as mulheres. Quando ela não gosta de uma mulher e quando ela olha para aquela mulher e ela vê que aquela mulher está despontando mais que ela. Então, ela tem que arrumar um defeitinho. Então, ela arruma, na primeira oportunidade que ela tem, ela arruma um jeitinho de soltar um veneno. Alguém fala, alguém pode soltar um elogio, olha, você viu como fulana tá bonita? Ela fala, não achei, não. Aliás, eu vi isso. Ela começa, né? A mulher tem um pouco disso. Já no caso do homem, qual seria o tipo de fofoca? Eu acredito que muitas das vezes, até num ambiente de trabalho, é mais uma fofoca para tentar ali levar uma vantagem sobre uma outra pessoa, ou para tentar conquistar ali, de repente, um patamar, um nível profissional acima daquele que a pessoa está naquele momento. Então, acaba fazendo fofoca de uma forma que venha a denegrir a imagem daquela pessoa, ao ponto de ela tentar se colocar em condições superior para poder, de repente, uma promoção, de repente, um cargo maior. E, pelo menos no ambiente que eu convivo, isso é muito comum entre os homens e não é uma coisa que a gente acaba dando méritos, porque quando a gente percebe que a pessoa já parte para esse ponto de fazer fofoca constantemente, a gente já liga o sinal de alerta e já tenta tirar, porque ela já passa a ser uma laranja podre ali no cesto. Você já viu um pouco do caráter da pessoa. Sem dúvida. Né? Então, assim, vamos trazer um pouco para o ambiente familiar primeiro, depois a gente vai levar para o ambiente profissional. A Bíblia relata várias histórias, né? E uma delas, vou falar do ambiente familiar de José. José, filho de Jacó. Jacó tinha 11 anos, tinha 11 filhos, e com José 12, né? Só que até José era 11, depois que quando nasceu o caçula, que foi Benjamim, ficaram 12 filhos que se formaram as 12 tribos de Israel. E José era o filho mais amado de Jacó. Jacó, ele tinha um carinho especial por José. E isso gerava nos irmãos dele um certo ciúme. Por quê? Porque o pai sempre protegia aquele irmão, defendia aquele irmão. E, em contrapartida, José sempre meio que levava para o pai dele as coisas que aconteciam dos irmãos. Então, quando os irmãos estavam no campo, fazendo qualquer tipo de trabalho,
Qualquer coisa que acontecia, José ia lá e contava para Jacó. Então, com isso, José conquistava a confiabilidade, a confiança do pai. Esse comportamento de José gerava uma raiva nos irmãos dele. Então, tinha um certo desajuste aí. Vou dizer o desajuste de Jacó, que deixava bem claro que o preferido dele era José, em detrimento dos outros irmãos. O comportamento de José, que se aproveitava dessa situação e se fortalecia diante do pai, né? Levava isso. E a raiva que isso causava nos irmãos dele, porque eles não aceitavam essa situação, né? Ninguém gosta que o outro seja preferido do pai ou da mãe. É uma concorrência muito ruim, principalmente dentro do ambiente familiar. Então, você deixa o ambiente familiar, dependendo do que acontece, um pouco tenso. Hoje, né, você foi filha, eu li um pouco a sua história, você morou um tempo com seus avós, não foi isso? Com meus padrinhos. Seus padrinhos, né? E depois com seus pais. Então, você teve uma infância um pouco diferente de algumas crianças, vamos dizer assim. Você passou por algum momento na sua infância, ou com primos, ou com irmãos, que você viveu essa questão do ciúme dos pais ou dos padrinhos? Você identificava isso nas crianças? Eu identificava, sim, mas era mais em relação a tios. Eu sempre fui aquela criança nerdzinha, tirar 10 na escola, ser a melhor aluna, então eu identificava mais nesse sentido, mas não em questão familiar. Como eu sempre fui acolhida pelos meus padrinhos, eu não sentia isso dentro de casa, porque eles me acolhiam de uma forma acolhedora, digamos assim, verdadeira, né? E não deixavam que isso acontecesse dentro de casa. Então, eles foram muito bons nessa questão, né? Então, dentro de casa, eu não sentia isso. Mas sim, eu sentia com aqueles tios, com aqueles primos, mais de longe, aquela competição. Não sei se toda a família tem isso, mas na minha tinha. Só muda de endereço. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você era a nerdzinha. Uhum. A menininha que tirava notas boas na escola. E na escola? Na escola era popular. Na escola era popular, então eu ajudava todo mundo, porque eu queria também que todo mundo tirasse nota boa. Então, eu era bem vista ali por tirar nota 10, mas eu sempre trazia todo mundo junto comigo, porque eu passava cola, fazia a prova deles, coisas nesse sentido. Você era a amiga de todos. Política. Então, bom quando a criança consegue ter essa percepção, porque ela melhora o relacionamento dela. Uhum. Então, você não tinha irmãos, ou na casa dos seus padrinhos, você não competia com outras crianças, só tinha você de criança? Não, tinha outras. Tinha a minha Dinda, né, que ela é filha da minha madrinha, mas não tinha essa competição. Vocês tinham a mesma idade? Ela era 3 anos mais velha. 3 anos mais velha. Ainda é uma fase que ainda dá para competir um pouquinho, né? Claro que no início sempre tem aquela briga de brinquedo, que isso toda a família tem, Sim. né? Aquela competição de brinquedo, eu vou brincar disso, tu vai brincar daquilo, essa é a minha Barbie. Mas a gente sempre se entendeu bem, porque meus padrinhos sempre salientaram essa união nossa, né? Que legal. No caso de você, Anderson, que é pai de 3 filhos, você percebe essa competição entre as crianças? A gente acaba percebendo que sempre eles ficam enciumados com o tratamento. No caso, tem uma menina e 2 meninos, né? E então a menina acaba sendo sempre o xodó do pai, né? Então, o mais velho acredita que a gente proteja a Maria porque ela é mais nova que ele. Mas o pai, ele ama todos os filhos de forma igual e... Isso não é verdade? Acaba não é verdade. Pelo menos no meu caso, eu tenho uma paixão e amor pelos 3 da mesma forma. Mas na minha infância também passei um pouco disso com os meus primos, né? Com meu irmão, assim, a questão da confiança. O fato de você, às vezes, conquistar a confiança ali no caso do meu avô, que era o líder da família, eu era o primeiro neto. Então, não é que meu avô me amava mais do que os outros netos que ele tinha, mas é que em mim estava depositada uma confiança e eu conquistava essa confiança dele diariamente. Então, eu era exemplo, assim como ela, também sempre fui exemplo na escola.
Então, a partir do momento que você tem boas ações, boas atitudes, você conquista a confiança ali dos seus pais, você conquista a confiança dos seus avós, dos seus tios, dos seus padrinhos, e ali você acaba sendo um exemplo, uma referência, né? E o fato, às vezes, de você levar algo que não está ocorrendo bem no dia a dia daquela pessoa que é seu familiar, seu primo, seu irmão, não significa que você está fazendo uma fofoca dele. Às vezes você está falando até para que a pessoa possa impedir que venha acontecer algo ruim ali na frente, né? Sim, às vezes é um alerta que você está levando para o seu avô, mas as crianças muitas vezes não entendem isso, né? Sim. Como não entenderam os irmãos de José. Como não entenderam o irmão de José. Então, no seu ponto de vista, a atitude de José era correta? No meu ponto de vista, não era uma atitude ruim, até porque é uma coisa que eu faço constantemente. Nós mesmo acabamos tendo um problema dentro desses netos que o meu avô tinha. O mais novo, que era o neto que ele criou, porque o pai tinha abandonado, foi um neto que a gente não conseguiu impedir que passasse a ser usuário de drogas. De ter um comportamento porque que não era legal. Exatamente. Então, a partir do momento que eu começo a identificar que ele está se envolvendo com pessoas ruins, que ele não está tendo um comportamento adequado, porque eu estou em ambientes ou convivendo com pessoas que conseguem me transmitir isso. Se eu não levar isso para uma pessoa, para o líder da minha família que vai ter poder para resolver, eu vou estar acabando encobrindo e sendo conivente. Então, aí você vai passar por fofoqueiro para ele, ou então você vai acabar sendo omisso na questão de pegar e de impedir que algo de ruim acabe acontecendo ali na sua família. Então, é um assunto um pouco delicado, né? Porque, assim, a comunicação dentro do lar, ela tem que ser uma comunicação muito clara, e o papel do líder do lar, do pai, tem que demonstrar aquilo que ele sente por cada um. Porque se ele não conseguir deixar isso claro, ele cria esse ambiente, sem perceber, o ambiente fica propenso para que essa comunicação ela seja deturpada, vamos dizer assim. Que nem no seu caso, você era o neto mais velho. Sim, sim. O neto mais velho, o neto que mais tinha afinidade do avô. Sim, sim. E você fazia questão de conquistar, você sabia disso. Sim, você sempre. Gostava disso. Sempre. E alimentava também. Sim, de certa forma sim, até porque eu acabei vivendo momentos de dificuldade ali da história da família, que os outros que tinham chego um pouco mais tarde acabaram não passando. Então, ali eu tinha uma responsabilidade de não decepcionar, de não desagradar, de não desapontar. Sim. Então, você acaba crescendo assim com uma vontade, não, o meu avô não posso desapontar, meu pai, ele não pode nunca se decepcionar comigo. E você acaba tentando fazer de tudo da forma como eles gostariam que você fizesse, como a criação que eles te deram, seria o caminho que você teria que percorrer naquele momento. Então, eu sempre tomei cuidado com isso. Interessante você falar isso, porque essa postura, essa confiabilidade que foi depositada em você, te deu uma autorresponsabilidade para que você não decepcionasse. Talvez hoje falta um pouco isso na educação dos filhos, né? Eu digo que talvez o tempo hoje ele seja tão efêmero e o tempo de qualidade com as famílias eles estejam tão prejudicado que às vezes não dá tempo de desenvolver esse relacionamento um pouco mais próximo com um ou com o outro. Então, é tão necessário isso, né, que as gerações presentes elas tenham esse desenvolvimento, elas entendam a importância que cada um tem dentro do seu papel familiar. Então, é interessante isso. Bom, a gente precisa ir para um break, mas depois a gente vai voltar, nós vamos falar mais sobre essa questão da competição dentro do ambiente familiar e dessa relação do que é uma fofoca, né? Na minha família, a pessoa que era mais próxima da minha mãe era a minha irmã mais velha. E eu sempre falava para minha mãe, você gosta mais dela. Eu tinha esse ciúme, mas eu vou contar isso para vocês na hora que a gente voltar. Pega a xícara de café e vem.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa. Qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem pra cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silva, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Voltamos e nós estamos falando sobre confiabilidade, mas usando, vamos dizer assim, um jargão mais popular, estamos falando sobre fofoca. Isso, filhos, pais, mães, avós, tudo no ambiente familiar pode gerar uma fofoca. Se o seu comportamento não for adequado, pode trincar essa confiabilidade do seu filho, do seu neto, da sua esposa, do seu marido. E como o ambiente familiar hoje, ele tem sido atacado por tantas questões. Vamos voltar aqui com a Rebeca. Não, Rebeca não, Rafaela. Rafaela Ortiz. Que nome bonito ter Ortiz. Você sabia que o seu sobrenome é o sobrenome do meu otorrino? Sério? É, o nome dele é Dr. Eduardo Ortiz. Legal. Eu coloquei o Ortiz no meu nome em 2019, porque eu conheci meu pai em 2019. É mesmo? Até então você não tinha conhecido ele? Não. Que história, hein? Olha só, um abraço para o Dr. Eduardo Ortiz. Ele é um dos melhores médicos que eu conheço, dessa parte do ouvido, dessa parte aqui de otorrino. Ele já tem mais de quase 40 anos de profissão. Um beijo no seu coração, Dr. Eduardo Ortiz. Lembrei de você agora. Então, Rafaela Ortiz aqui, que deu esse nome em 2019, quando conheceu o pai. E era uma curiosidade que você tinha. Você procurou até achar? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi uma história louca. Eu cresci só sabendo o nome do meu pai. Eu sabia que era... Vou falar, né, o nome. Sabia que era Jorge Luiz M. Ortiz. Eu só sabia isso. E aí, devido a todas as turbulências que eu tive na infância, chegou um momento que eu já tinha saído de casa, já estava fazendo a minha vida, estudando. Quantos anos? Eu tinha 19 anos. Se eu não me engano, 19. Se eu não me engano, eu tinha 19 anos. Aí veio a curiosidade, do nada, né? Do nada veio aquela curiosidade. Falei, nossa, eu preciso descobrir de quem que é esse nariz, porque todo mundo olhava e falava que não era parecida com a minha mãe, fisicamente, né? E eu olhava, eu preciso saber de onde que eu vim, quais são as minhas origens. E aí eu fui atrás para descobrir. Comecei a pesquisar no Facebook, coloquei o nome, foi difícil de achar. Cheguei em outra pessoa que tinha o mesmo nome, igualzinho, mesma letra do M ali, o mesmo nome, tudo igualzinho. Meu pai, ele é da política, ele tem um time de futebol, morava em X cidade do Rio Grande do Sul. Achei uma pessoa com as mesmas descrições igualzinho. E aí eu fui lá e mandei mensagem para essa pessoa, bem na lata. Seguinte, queria saber se em 1998, que foi o ano que eu nasci, tu conheceu uma pessoa chamada tal nome da minha mãe, e se vocês tiveram alguma coisa e tal, e é isso. Porque eu tô procurando meu pai e fui bem direta mesmo com ele, com esse cara, né? E ele falou, olha, Rafinha, me chamou de Rafinha já, não sou eu, mas gostaria muito que fosse. Mas eu conheço um outro Jorge que vai nas mesmas descrições que tu tá me falando. E ele mandou o perfil do meu pai. E aí foi ali que eu comecei a conversar com ele, descobri ele, e aí a gente conversa até hoje.
Olha que interessante, Rafa. E você achou que seu pai tinha um time de futebol? Sim, porque a gente é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho. Então lá ou tu é gremista ou tu é colorado. Não existe outro time. Então, se tu é um desses, já é 50% de chance de ser a pessoa certa. Certo. Mas ele era o dono do time? Não. Só Ele torcedor. É torcedor do time. Ah, bom, você vai falar assim, gente, é muita coincidência, né? Mas que interessante. Então, a gente falando sobre essa questão, né, da confiabilidade no ambiente familiar, no caso de José, os irmãos ficaram tão bravos, tão chateados, foi tão grande o desajuste que eles tiveram capacidade de se unir entre eles. Isso demonstra que eles eram unidos entre eles, menos José. E jogaram José no poço, venderam José e ainda mentiram para o pai. Então, assim, essa história ela é muito importante para que a gente, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como avô, que a gente possa prestar atenção no nosso comportamento, no nosso papel, na nossa função designada por Deus dentro de um lar. Qual a verdade que a gente está trazendo para esse lar? Porque, às vezes, a gente está sacrificando as pessoas, vou dizer no bom sentido, ou de uma forma até involuntária, e a gente não está se dando conta. E aí chega uma hora que a corda aperta, que o caldo entorna, que o que está quase no limite transborda, em termos de paciência, de comportamento. E aí você cria toda uma situação que poderia ser minimizada, que poderia ser controlada, que poderia ser resolvida. Então, é muito importante isso que a gente está falando, né? E não importa se um filho ele é mais chegado do que o outro, se ele conta mais do que o outro. O pai, a mãe, o líder da família, ele tem que prestar atenção em todos os lados. Ele não pode tomar partido só de um em detrimento do outro. É disso que a gente está falando, porque isso pode realmente evitar uma tragédia, né? No caso de José, Deus tinha um plano já na vida dele. Mas quantas famílias nós não estamos vendo destruídas por conta de situações, incorrendo de ciúme, de fofoca e de outros problemas, né, que a gente tem noticiado. Bom, eu falando aqui com o Anderson Franciscon, qual a origem do teu nome? Italiana. Italiana. Na Itália o pessoal fala bastante na Itália, né? Sim. Inclusive, recentemente, 20 dias atrás, eu voltei de uma das minhas idas para a Europa esse ano a trabalho e acabei de dar entrada agora na minha cidadania italiana, que era um sonho que eu tinha desde criança. Poxa, que bacana. E você, na sua trajetória, é dono do time de futebol, né? Que é o São Bernardo do Campo, que chama? Esporte Clube São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo. Que honra! E como é que funciona, o Anderson, hoje, para que as pessoas elas possam, os atletas, né, que sonham em ter uma carreira, eles têm que passar pela peneira, fazer todo aquele processo? Funciona a peneira ainda hoje? A peneira funciona, mas o que mais funciona é a resiliência, o quanto aquele garoto está disposto a pagar o preço para poder se tornar. Querer ser jogador de futebol, acho que 98% dos garotos no Brasil querem ser. Pagar o preço que um jogador de futebol tem que pagar para se tornar um jogador de futebol, aí essa porcentagem vai cair lá para 2%. É muito puxado. Eu sei por causa do meu filho, né? Mas depois eu te conto. Mas o que eu estou te perguntando é porque, assim, o futebol no Brasil é um esporte muito popular. E lá atrás, consideravam-se os meninos que vinham dos campinhos, né? Os talentos eram descobertos lá, tudo mais. E se você verificasse que o garoto tinha um certo talento ali pela bola, uma certa desenvoltura, ele já poderia ser ali pensado, escolhido. Hoje a gente percebe que mudou um pouco, né? Então a gente vê que tem muito essa questão de um empresário já chegar. E a gente descobre hoje, né? Muitas pessoas da era antiga criticando o futebol contemporâneo. E o pessoal fala assim, o pessoal não joga mais futebol, né? Então coloca-se lá o lance
dos craques do passado, como Sócrates, por exemplo. Tem muitos fãs do Sócrates que falam assim, eu não vejo mais um lance como esse, não tem mais. Você, na sua visão, acha que isso aconteceu por conta dessa turbulência, desse formato de selecionar esses atletas hoje, que vem muito por indicação, muito do que se fala, muito da narrativa construída, que nem sempre é verdadeira? Fala para a gente sobre isso. Nós acompanhamos alguns projetos sociais e alguns projetos de formação de atletas no Brasil todo. Sim. Inclusive, por esses dias estou para receber um garoto de um projeto do Pernambuco, do interior do Pernambuco, que vai estar vindo para o nosso clube. Eu acredito mais que a gente está vivendo um tempo muito diferente do que se vivia há 30, 40 anos atrás. Não só em questão do talento do futebol, mas de tudo. Hoje a gente já não encontra mais talentos na música que escrevem músicas que daqui a 50 anos a gente vai ouvir. Hoje é muito comum a gente ver músicas que daqui a 5 anos você não lembra mais que estavam sendo tocadas 5 anos atrás. Coisas que você ouve música do Roberto Carlos há 40 anos. Há 30 anos você ouve música e daqui a 30 anos nós vamos continuar ouvindo porque a qualidade daquela música é absurda. Assim também o talento do futebol. Não se fabricam mais Zico, não se fabricam mais Sócrates, não se fabricam mais Pelé único, não se fabricam mais Garrinchas. E isso tudo talvez por conta do momento que a gente vive hoje, né? Hoje o atleta ele vive o dia todo grudado num celular pendurado na internet, ou vendo coisas que muitas das vezes não tem nada a ver com aquilo que ele vive. Vendo a vida dos outros, vendo fofoca, e isso acaba tirando um pouco do foco dele. Naquela época, o Sócrates tinha uma bola e tinha uma bola. Ele não tinha uma internet com 5G. E era médico, né? Exatamente. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. Então, tá bem difícil a gente conseguir talento assim como de 30, 40, 50 anos atrás. O futebol se modernizou muito, mudou muito. A modernização, você acha que foi boa ou tem os dois lados também? Tem os dois lados. Hoje é muito comum um atleta que não vai atingir um nível muito alto conseguir viver para sempre do que ele ganhou no futebol. Lá atrás a gente não tinha essa oportunidade. A gente viu grandes jogadores de futebol serem campeões do mundo e parar de jogar bola e não conseguir se manter porque não se ganhava o suficiente para isso. Hoje, através da modernidade, através da mídia, através do marketing digital, hoje tem atletas que nós temos que ganham fortunas simplesmente por divulgar uma marca. Coisas que naquela Mas não são para todos. Não são para todos, mas isso é algo que é trabalhado na pessoa, né? Tem pessoas que são completamente espontâneos para desenvolver isso. Então ele tá jogando futebol, ele tá dando resultado dentro do campo, automaticamente tem uma nação que torce para aquele time e que acaba acompanhando ele. Quando ele lança um produto pro clube, aquele produto vende. Uau, que bacana isso. Falando nisso, Rafaela, você que trabalha aí no marketing digital, você já construiu uma narrativa para um ícone do futebol ou para alguma pessoa que tinha essa aspiração ao esporte? Para esportes, não, mas é voltado para empreendedorismo ou para algum nicho de mercado, como relacionamento ou algo nesse sentido, mas para futebol, não. Você acredita no poder da narrativa? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque o que vende é isso. Eu sempre falo assim, falando um pouco de marketing digital, né? Quando a gente vai comprar algo, a gente não sabe o que a gente está comprando. A gente compra pelo antes. E o que é o antes? É a embalagem. O que é a embalagem? É toda essa narrativa, é todo o formato com que a gente mostra, o formato com que a gente entrega em questão visual. Por exemplo, se a gente for falar de página de venda, se a gente for falar de como a pessoa está se portando, é o como ela se porta que ela vai determinar. É o posicionamento dela que vai determinar se o produto dela vale o preço que ela está pedindo ou não. Porque a transformação que o produto vai causar, a pessoa não tem como saber até ela passar pelo produto. Então, a gente não vende o produto já finalizado, a gente vende todo antes. Entendi. Agora, a gente vai para um break, daqui a pouco a gente volta, mas a pergunta que a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre essa questão da construção de uma narrativa, se precisa ser verdade. Por
Por exemplo, o atleta precisa realmente ser talentoso? Ou o marketing pode construir uma narrativa colocando vários aspectos da personalidade dele, ainda que ele não seja um excelente profissional em campo? A gente vai falar disso daqui a pouco. Pega a sua xícara de café e a gente já volta. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nós estamos falando sobre narrativas criadas que podem até virar fofocas verdadeiras ou mentirosas. E nós estamos aqui com a Rafaela Ortiz, ela trabalha com a parte de marketing digital. E a questão que eu falei com ela é sobre a criação dessa narrativa em relação à vida de uma personalidade, poderia ser até de um atleta. Até que ponto precisa ser verdade ou não aquilo que ele vai demonstrar para que o público tome conhecimento? Fala, querida. Olha, eu acredito que até que ponto pode ser verdade vai muito da índole da pessoa. Porque o marketing, ele potencializa tudo que tu quiser. Até a gente tem uma mentoria chamada Potencializa, né? Mas o marketing, ele vai potencializar tudo que tu quiser. Então, se tu quiser potencializar uma mentira, ele vai potencializar isso. Mas, no meu trabalho, eu não aceito mentira. Então, eu vou pegar do máximo de informações que eu puder referente à pessoa para conseguir construir um branding dela forte, conseguir construir uma autoridade dela forte. O que acontece? Tem muitas coisas que, às vezes, se a gente for falar tanto de personalidade quanto de produto, que às vezes está escondido e a gente não para prestar atenção. Só que está ali, existe, e é uma verdade. Então, por exemplo, vamos pensar num jogador de futebol que ele já fez alguns feitos, e só que são pequenos. Na escola ele competiu num campeonato e ficou em primeiro lugar. Isso é verdade. Por que não trazer isso de uma forma bem elaborada, de uma forma bem descrita, com storytelling bem legal, para que a gente possa vender isso? Tu vai estar vendendo uma verdade e tu vai estar vendendo uma verdade bem escrita, somente isso. Então o marketing, ele consegue potencializar isso. Agora, quando se trata de mentira, se eu souber que é mentira, pelo menos na minha agência, se eu souber que é mentira, eu não faço. Mas o que eu faço então tá, me conta mais sobre ti, me conta mais sobre os teus feitos, me conta mais sobre o que tu pode entregar, e aí a gente vai trabalhar em cima disso, e a gente consegue potencializar essa ideia.
Ok, então o que você está me dizendo é que todo mundo tem as suas qualidades. Elas podem estar ocultadas Isso. ou não descobertas por algum motivo, Isso. mas que está em algum momento, em algum lugar. Isso. Né? Porque toda mentira tem a perna curta. E quando a gente quer se passar por algo que a gente não consegue manter isso por muito tempo. Isso, a gente não é legítimo. Anderson, faz todo sentido, você que lida com muitos atletas, como eles chegam para se vender para você, você consegue ter esse discernimento de saber até onde a pessoa vai e até onde não vai? E até onde pode evoluir? Não sei. Sim, sem dúvida. Eu tenho um atleta, inclusive, que acabou... Sempre cito ele porque é uma história de vida fantástica. Nós passamos por 3 cirurgias no coração, uma reconstituição de tendão patelar agora há um ano atrás, e saímos da 3ª divisão do Campeonato Mineiro e a gente se tornou a maior venda da história de um clube centenário aqui na Série A do Brasileiro. Uau. E esse atleta, como eu costumo falar, que ele é um fenômeno, porque ele virou o xodó de uma nação, que o clube dele tem uma torcida gigantesca no Nordeste, imensa, e nós estamos na 2ª passagem, inclusive, por esse clube. Nós fomos vendidos há 2 anos atrás e agora a gente foi comprado novamente por esse clube, né, há 2 meses atrás, e ele é o xodó da torcida, mas ele faz um marketing espontâneo em cima do próprio atleta e da pessoa dele, ao ponto da torcida dele virar o xodó, o talismã da torcida. Então, agora você chegou no ponto que a gente estava querendo chegar. E pior que a gente já está quase acabando, você vai ter que voltar aqui para falar só disso, uma outra oportunidade. A gente estava... Lá atrás, isso não existia. Exatamente. Lá atrás era muito diferente. A população, a sociedade mudou. Existem expectativas na sociedade das pessoas hoje que não existiam antes. Existem coisas que as pessoas esperam de um atleta, de um artista, de uma pessoa hoje que antigamente não tinha. Então, assim, se o artista, se o atleta, se o clube entender esse fenômeno hoje, ele vai ter um sucesso. E talento, jogar bola, ou cantar bem, ou ser um bom ator, é 50%. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, é sobre isso que a gente estava aqui, que a gente gostaria de chegar, e nós chegamos agora. E você tem umas fotos para mostrar, Anderson? É sobre esse case ou sobre outro case? Acredito que sobre esse case deva passar também. Então, vamos ver. Vamos soltar essas fotos aí sobre... O Bernardo Silva, seleção brasileira, jogou no São Paulo, no Santos, no Corinthians, o primeiro brasileiro na história de jogar pela Bundesliga, meu sócio. Eu presenteando ele com a camisa do nosso clube quando a gente comprou o clube. Uau! E quando ele chegou para você, você já sentiu a verdade nele? Muito, muito. Eu senti a verdade, confiança. É um cara extremamente respeitado no mundo do futebol, o mercado. Porque acaba deixando a história por onde passa, né? Por onde passa, quando você deixa uma história, um legado, as pessoas acabam falando, não, aquele lá, ele é sério, aquele menino é legal, é assim, né? E o mercado fala também, né? A pessoa que ela não consegue se esconder por muito tempo. Como a Rafa estava falando, não consegue se esconder por muito tempo. Se ela é uma pessoa de uma índole ruim, ela não vai conseguir passar por uma pessoa boa. Aí são alguns garotos que eu levei para o Ipatinga para jogar a 1ª divisão do Campeonato Mineiro neste ano. Aí o ano passado, quando nós vendemos o Gustavo Henrique do Flamengo para o Fenerbahçe, da Turquia. Uau! É um curso da CBF aqui em São Paulo que teve. Vamos ver a próxima. Próxima. Isso aí foi a assinatura do contrato da compra do clube. Nosso presidente Felipinho, o clube está com a família dele já há mais de 7 décadas. Nosso corpo jurídico ali todinho, um dos melhores advogados do Brasil e do mundo do futebol desportivo. É a assinatura de contrato há 1 ano atrás. Uau, que bacana. Este foi o primeiro negócio internacional do clube, já, né, sobre a nossa gestão. Eu levei esse garoto com 5 jogos apenas no nosso clube, a gente transferiu ele para um dos clubes mais tradicionais de futebol português, agora nessa janela de transferência europeia. Esse já foi o 2º negócio internacional do clube que eu fiz.
Uau, então está de vento em popa. Caminhando muito bem, graças a Deus. Muito bem, nós vamos ouvir. Esse é o case que eu acabei de falar, das 3 cirurgias no coração, é chamado de coração valente pela torcida do Ceará. E Quantos anos? Ele tem 26 anos, é o Saulo Mineiro, um garoto extremamente simples, humilde, que o dinheiro não subiu a cabeça, o sucesso não subiu a cabeça, representa uma nação gigantesca que é a torcida do Ceará, a torcida do Vozão. Para você ter uma ideia, ele é um marketing espontâneo tão forte que ele virou um símbolo do pratinho, que é uma comida tradicional do Ceará, e toda a torcida do Ceará come pratinho por conta dele. Uau, como que é o nome dele? Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, o Brasil ainda vai ouvir, e o mundo vai ouvir falar muito dele ainda. Esse é o Bruno Leonardo, tá comigo já há uns 6 anos, 7 anos, saiu da base do Santos. Esse ano a gente atingiu um objetivo que era fazer ele jogar a Série B por um grande clube do futebol brasileiro, que é a Chapecoense. E aí o Gustavo Henrique, agora na nossa chegada no Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno, e segunda venda que a gente faz dele, vendemos no ano passado pro Fenerbahçe, e agora vendemos pro Real Valladolid da Espanha. Uau, quanta coisa bacana. E são narrativas verdadeiras. Em algum momento, algum desses fenômenos passou pelo desafio de enfrentar algo que não era verdadeiro? E você, como líder, conseguiu ter discernimento e falar, não, eu acredito nele ainda que eu tenha ouvido, ou ainda que tenha se passado? Olha, eu vou te falar que acho que praticamente todos eles passam. Nossa, olha que bacana. O tema é você tão dizer importante isso. e é tão sério que praticamente todos eles passam. Quando você convive com muita gente no ambiente de trabalho, dificilmente você não vai ser testado. E olha a sua responsabilidade em escolher. Porque como é que você conseguiu, vamos dizer assim, né? Porque dependendo do nível da luz da pessoa, a prova que ela passa nesse ambiente das narrativas não é uma prova qualquer. Sem dúvida. Ela tem que superar isso. Então, ela tem que estar bem com ela, tem que saber quem ela é, né? E passar por isso. E quem está do lado dela, ou quem tem condição de ser a liderança que vai atestar essa pessoa, não, também tem que ter muito discernimento para que o que seja o correto, né? O ideal aconteça, né? Sem dúvida. E aí vai também você conhecer a índole, o caráter da pessoa, e você falar, não, ela não é capaz de participar disso, ou de fazer aquilo, e dar a mão para ela e ajudar ela a passar por esse momento de turbulência. Em clubes de futebol isso é muito comum, acontece muito frequentemente, porque é um ambiente onde as pessoas tendem sempre a querer trair as outras. É um ambiente muito difícil de se conviver. Você entende que, além do caráter, Deus também esclarece as coisas? Mostra. Deus, ele pode parecer que demora para nós, mas para ele é no tempo perfeito, no tempo certo. Ele mostra tudo, mano. Tudo. Nada ficou oculto. Nada ficou oculto. Se você tivesse que dar um conselho hoje, essa é para você, meu querido João. Vou pedir para você assistir. Se você tivesse que dar um conselho hoje para um atleta, qual seria o seu conselho? Acredito que o principal de todos é ele acreditar mais do que todo mundo que ele é capaz de atingir os objetivos dele. Todos os atletas que eu conheço, eles são muito resilientes, e para atingir o nível de alto rendimento e o nível de destaque, eles, em determinados momentos, parece que o mundo todo não acredita em você. E você tem que acreditar e confiar mais do que todo mundo. Então, a fé em primeiro lugar, e depois você acreditar que você é capaz, ao ponto de, mesmo se o mundo todo estiver tentando te convencer do contrário, você continuar acreditando que você é capaz e que você vai conseguir. Nossa, então ele está no caminho certo. Porque, resumindo, a fé move montanhas. Pode haver fofoca. Pode haver mentira, pode haver narrativa de desconstruir a sua identidade. Tudo pode acontecer, mas quando você, dentro de você, tem um Deus e você sabe quem você é, confia. No meu pequeno fala bem assim, pode confiar. Pode confiar, porque diante de um Deus forte, não há nenhuma dificuldade que prevaleça.
quando a gente tem fé. E, João, por você acreditar hoje, você já está jogando, né? Você já nem precisou ter aquela conversa que ele queria ter com o treinador, já está jogando. E eu falei uma palavra para ele, eu falei assim para ele, você vai ser um dos melhores jogadores dessa universidade e o mundo ainda vai ouvir falar de você. Não é porque eu quero ou só porque você quer, sonha e acredita, mas é porque Deus quer. E ele falou, amém, mãe, eu creio, eu acredito. Então, já é assim, já aconteceu. Já aconteceu. Bom, quais são as mídias sociais do Anderson Franciscon, dono do... Como que virou agora o nome do time, do clube? Mudou? Não, continua sendo. Esporte Clube São Bernardo, é o clube mais antigo do ABC, né? Tem 95 anos de existência. E a minha rede social é Anderson Franciscon, _ e a do clube EC São Bernardo. Anderson Franciscon, _ Rafa, para construir uma narrativa verdadeira e potencializar-se como profissional, como pessoa, como é que as pessoas fazem para te acessar? O meu é bem fácil, né? Marketing digital é fácil. É @Rafa_Ortiz. 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 Depois você tem que voltar aqui para contar os seus cases de sucesso. Pode deixar. Tá bom? Bom, acho que a gente já está com pouco tempo. Nosso tempo, na verdade, ele nem existe mais, ele já acabou. A gente falou sobre tanto assunto aqui, nem deu para terminar. Mas eu tenho uma canção para cantar para você, que é do nome que está acima de todos os nomes. E quando você tiver qualquer desafio, você vai poder contar para essas pessoas. O dia mau ele vai chegar. As narrativas, elas nem sempre serão verdadeiras. Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele tem vida em abundância para você. Então, se o DJ quiser, ele pode soltar o som. Às vezes me sinto tão sozinha, sem rumo com os problemas da vida. Me sinto incapaz, apesar de saber que tua presença me satisfaz. Eu falo contigo, te conto no ouvido, mostro meu coração. Sei que és fiel, está sempre comigo. Tens a solução, Jesus Cristo, meu abrigo, meu abrigo. Jesus Cristo, a tristeza não vai me abalar. Jesus Cristo, és fiel, está sempre comigo. Jesus Cristo, eu acredito, eu vou vencer. De manhã cedo, logo ao acordar, me deparo com tudo a desafiar. Em silêncio começo a falar contigo. Vem Deus, vem me ajudar. Dos sonhos de conquistas não abro mão, sei que está em tuas mãos. E se ouço que não sou ninguém, professo a tua palavra e a vitória vem. Jesus Cristo, meu abrigo, meu amigo. Jesus Cristo, a tristeza não vai me abalar. Jesus Cristo, és fiel, está sempre comigo. Jesus Cristo, eu acredito, eu vou vencer. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Eu falo contigo, te conto no ouvido, mostro meu coração. Sei que és fiel, está sempre comigo.